Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa caminhada não pode parar, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao livro 2 do livro Ético, certo? Nós vamos iniciar o capítulo 1 na página 2, O Mundo em que Vivemos. Na abertura do capítulo, nós temos uma canção interpretada por Zé Cabaleiro, intitulada de O Mundo. Vamos fazer a leitura dessa canção. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo, filé à milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem negro do Zâmbia, tem negro do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo, caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço o bem? Turma, a canção, ela faz menção a 3 países que atualmente não existem mais, que é a Pérsia, a Prússia e o Zaire, certo? Eu coloquei aqui no mapa e botei a setinha para identificar onde ficavam esses países, né? E que atualmente não existem mais. Eu coloquei aqui, ó, na Europa, a Prússia, né? A Prússia foi uma poderosa nação europeia que dominou boa parte do centro do continente no século XIX. Em 1871, quando o ministro-presidente prussiano Otto von Bismarck ele liderou a unificação dos estados de origem germânica para criar um novo país, o Império Alemão. Depois desse processo, a Prússia passou a ser um estado dentro do Império Alemão, certo? Já o Zaire, que hoje corresponde à República do Congo, né, a República Democrática do Congo, e a Pérsia, aqui nessa seta verde, foi uma região da antiguidade que hoje corresponde ao Irã, certo? Então a canção ela faz menção a esses países que não existem mais. Na página 3, você vai ter aqui logo abaixo o para iniciar. Tem algumas perguntinhas que você vai responder no seu caderno. Eu vou ler as perguntas. Por que o autor da música afirma que o mundo é pequeno pra caramba? Quando a gente lembra de mundo, a gente lembra de quê? De imensidão, né? Que o mundo é muito grande. Mas esse mundo, ao mesmo tempo que ele é grande, o que a gente observa com relação aos países atualmente com o processo de globalização? Existe uma integração entre os países, por mais que esse mundo seja grande, os países hoje, eles estão integrados? Essa é a pergunta. Escreva em seu caderno os nomes dos países citados na música e os continentes a que eles pertencem. 3. Que diferença entre os povos é destacada na música? 4. Estabeleça uma relação entre as imagens que você vai ter na página 3 e a letra da música. Você vai responder esses itens no seu caderno ou então aqui mesmo na própria página, ok? Agora você vai abrir o seu livro na página 4, certo? Então, aqui nesse slide eu coloquei um mapa com todos os continentes. Os países do mundo, eles estão distribuídos em continentes. O que são continentes, né? Eu coloquei aqui embaixo. São grandes porções de terras emersas, banhadas por água, né? Terras emersas são terras situadas acima do limite dos oceanos. No caso, são os continentes e as ilhas. Ao todo, vai existir 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártica. Você observe no mapa que a quantidade de oceanos e mares
na superfície terrestre é bem maior do que as terras. Ou seja, nós vamos ter mais água do que terra. Nesse próximo slide, eu quero que vocês observem aqui esses dois mapas, certo? O mapa 1, mundo continentes, e o mapa 2, mundo blocos de terras emersas. Quero explicar para vocês as diferenças existentes entre esses dois mapas aqui. Nós vimos anteriormente que nós vamos ter 6 continentes, certo? América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. E nesse dois aqui, nós só vamos ter aqui 4 blocos de terras emersas, certo? Os continentes, eles tiveram seus contornos formados ao longo do tempo geológico, né? O tempo geológico refere-se ao tempo de existência da Terra. É a história do nosso planeta. Como eu mencionei no slide anterior, os continentes são, em geral, definidos como grandes porções de terras emersas, limitadas pelas águas de oceanos e mares. Entretanto, a Ásia, a Europa e a África não se encaixam nessa definição, pois suas terras não são separadas por águas oceânicas. Se você for olhar bem, esses 3 continentes eles estão ligados, certo? Eles não estão separados como está aqui a América, a Oceania e a Antártida, ok? Esses 3 continentes, eles formam uma única massa de terras emersa, denominado bloco tríplice. Do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia formam uma só massa continental, né, denominado Eurásia. Até coloquei aqui no mapa, na setinha verde. Então, por que essa tríplice, né, esse bloco tríplice, eles são considerados continente, mesmo eles estando ligados, né? A grande questão são as diferenças históricas, né, culturais e econômicas, que fazem com que esses continentes eles sejam estudados separados. Ou seja, nós vamos ter muitas diferenças históricas, étnicas, religiosas e culturais dos povos que vivem aqui nesses continentes, né? Você vai pegar o continente europeu, a cultura é completamente diferente do povo asiático, assim como também do povo africano. Por isso que eles são considerados continentes, né? Devido às suas diferenças históricas, étnicas, religiosas e culturais. Nesse próximo slide, nós vamos analisar agora esse mapa que contém a África, a Europa e a Ásia. Então, olhem bem aqui como eles estão interligados, certo? Eles não estão separados por água, né? Como a Oceania aqui embaixo. Vocês vão perceber que o limite aqui entre a Ásia e a Europa, nós vamos ter os Montes Urais, certo? Nós vamos ter o Mar Cáspio e o Mar Negro. O limite agora entre a Europa e a África é o Mar Mediterrâneo, certo? E entre a Ásia e a África, eles foram separados artificialmente pela construção do Canal de Suez, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então, esse grande bloco aqui, eles não estão separados por água, certo? Eles estão interligados. Então, observe aqui as setinhas indicando os mares, certo? Que separam esses continentes. Então, eles vão ser separados em continentes devido às suas diferenças étnicas, religiosas e culturais. Aqui trouxe um mapa para a gente poder entender algumas coisinhas. Vamos lá. Vamos aqui para a Antártida, né? Você pode chamar Antártida ou Antártica, né? Os dois nomes estão corretos, tá certo? Então, diferentemente dos demais continentes, a Antártida, que está situada ao longo do Círculo Polar Antártico, não possui povos nativos devido às baixas temperaturas existentes nesse continente. O solo é todo coberto de gelo, que impossibilita a agricultura, sendo que a agricultura
foi uma das atividades que permitiu que o homem se fixasse em apenas um lugar. Então, como lá é muito frio, é inviável para a produção de alimentos. Mas lá existe, atualmente, nós podemos encontrar bases de estudos e pesquisas de vários países do globo, né? Porque a Antártida, atualmente, ela é vista como uma área estratégica. Já descobriram que lá tem várias riquezas, então ela não pertence a nenhum país, né? Apenas tem base de estudos de vários países, né? Tem até um acordo que é o Tratado da Antártida que impede qualquer tipo de exploração nesse continente. Então, nenhum país pode explorar esse continente. Já nos outros continentes, existe uma grande diversidade cultural, né, entre os povos. E toda essa diversidade tem raízes no desenvolvimento histórico de seus povos, na ocupação dos países, nas guerras e nas anexões de territórios e na miscigenação de seus povos. Por exemplo, aqui no continente europeu há mais de 60 línguas faladas, certo? Então a gente percebe que existe uma grande diversidade linguística, né? Aqui na Ásia também nós vamos ter várias línguas faladas, na África, aqui na América a gente vai ter a nossa herança de portuguesa, né? E da Espanha, né? O idioma espanhol, aqui na América do Norte, o inglês e no Canadá, o francês. Então nós percebemos que existe uma grande diversidade cultural dentre os países. Além da diversidade linguística na Europa, nós também vamos ter uma grande diversidade na gastronomia, na cultura em geral, na arquitetura, enfim, em vários setores da vida europeia. Você vai encontrar uma grande diversidade, assim como também nos outros territórios, né? Se você for fazer uma viagem para a Ásia, você vai perceber a grande diferença, a diferença entre as pessoas no aspecto físico, né? No aspecto cultural, na forma como as casas são construídas, na religião. Então, nós vamos perceber que nós vamos ter uma grande diferença étnica no âmbito cultural, na religião, na gastronomia e na estrutura das casas e na forma como eles vivem também. Na página 5, você vai ter essa imagem que eu retirei do livro de vocês, os amigos aqui conversando, né? E a gente vê aqui uma grande diversidade na gastronomia, né? Como no primeiro balãozinho, a menina fala: como o Brasil recebeu vários povos de diferentes etnias ao longo de sua história, podemos encontrar na nossa culinária prato típico das mais diversas culturas. Além de pratos típicos dos nossos povos indígenas, a tapioca é uma variação do beiju, um prato de origem indígena, feito a partir da mandioca. Então, devido a essa grande miscigenação, da grande mistura de povos aqui no nosso território, a nossa gastronomia ela é muito rica, né? Nós vamos ter a presença de vários pratos típicos de diversos povos, né? Nós vamos ter a presença de pratos portugueses, italianos, alemães, dos negros, dos indígenas que já viviam aqui. Então, a gente vai ter uma grande diversidade cultural também no nosso país. A nossa aula chegou ao fim. Coloquei aqui no ladinho um resumo da nossa aula, alguns tópicos aqui. Como os países do mundo estão distribuídos em continentes. Ao todo, há 6 continentes. Né? Há nos continentes e países uma grande diversidade étnica, cultural, histórica e religiosa. A Antártida não possui povos nativos e atualmente lá podemos encontrar bases de estudo e pesquisa. Certo? Então, a nossa aula de hoje foi baseada no capítulo 1 do caderno 2 do livro Ético. A nossa aula de hoje chegou ao fim, certo? Então, a nossa missão ela foi quase cumprida, né? Nós estudamos alguns aspectos
sobre os continentes e nós vamos estudar de forma mais aprofundada na próxima aula sobre o nosso continente americano. Então, para completar essa nossa missão de hoje, vocês vão realizar a página 6 do livro Ético. E depois eu preciso que vocês dêem uma estudada na página 7 e 8 para que nós possamos se preparar para a próxima aula, ok?